pessoal. Eu espero que todos estejam bem em casa, se cuidando. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje o tema será processamento radiográfico. Lembrem que nós já tivemos aula sobre a técnica radiográfica, não é? Como realizar esta radiografia, a aula de filmes radiográficos, e agora nós vamos falar sobre o processamento radiográfico. Então, imaginem que vocês já realizaram a técnica, o filme já foi exposto aos raios-x, e agora nós precisamos observar essa imagem. E para que a gente possa observá-la, nós precisamos do processamento radiográfico. Então, vejam, o processamento, ele faz parte integrante da técnica radiográfica. De nada adianta vocês seguirem todo o protocolo de tudo que nós já conversamos até agora, em relação à angulação, posição de filme, como o paciente segura, o tempo de exposição. Vamos que vocês acertem tudo isso, mas errem no momento do processamento. Daí, infelizmente, essa radiografia não vai servir para diagnóstico. Então, por isso que o processamento é importantíssimo, ele faz parte integrante da técnica. Então, você tem que segui-lo corretamente, todo o protocolo até o último passo. Fora que nós gastamos material, o filme não é barato, as soluções de processamento também não, e o nosso tempo, né, despendidos. Fora você ter que expor o paciente à radiação mais uma vez, se você errar no protocolo do processamento. Okay? E ele também tem uma importância fundamental na interpretação radiográfica, porque se você também processa errado, você pode ter uma mancha, um risco, algo na imagem que vai interferir na tua interpretação. Então, o processamento radiográfico é importantíssimo e é um protocolo que deve ser seguido. Existe 3 tipos de câmara escura, que é onde nós vamos processar as nossas radiografias. A câmara escura portátil, a mais utilizada pelos dentistas, tem nas clínicas de vocês, são que os dentistas têm no seu consultório, que é aquela caixinha. Temos o quarto escuro e também o labirinto. Já vamos ver as diferenças dessas características de cada câmara escura. Toda câmara escura, ela deve ter algumas características importantíssimas, principalmente em relação à iluminação. Então, vejam lá, a gente tem que ter uma luz de segurança, é uma luz especial, não é uma luz natural, por isso que é chamada câmara escura, não pode entrar luz de fora, nem luz fria, branca, tem que ser uma luz natural, que ela deve estar na faixa vermelha, alaranjada do espectro. Então, para que estando nessa faixa, essa luz especial, não vai velar a nossa radiografia, vai ficar tudo ok. Então, para isso, nós utilizamos um filtro, já vou mostrar adiante a imagem dele, um filtro GBX2. O que quer dizer isso? O X é referente a raio-X. O G, a letra G, é de green, de verde, e B de blue, azul. Então, significa que esse filtro, ele vai barrar a faixa verde-azul do espectro de luz, que é a que vela o filme, que é a nossa luz branca, a luz natural. Então, esse filtro vai velar. E por que o número 2? Esse 2 quer dizer que se você usa esse filtro, você pode processar no interior dessa câmara escura tanto os filmes intrabucais como filmes extrabucais. Então, você pode utilizar essa câmara escura para processar os 2 tipos de filme. E esse filtro, ele está acoplado, para vocês entenderem, numa lanterna de segurança, que é como se fosse uma cúpula, assim, de uma abajur, eu já vou mostrar para vocês, onde é rosqueado esse filtro, e essa lanterna, ela pode ficar fixada ou no teto ou na parede da câmara escura, depende do pé direito do ambiente. Ela tem que estar a uma distância de 1,20 m da onde você está manipulando o filme, porque mesmo usando esse filtro, ainda pode velar. Então, quando a gente está numa câmera escura, quando vocês tiverem essa aula prática do processamento, a gente tem que tentar fazer tudo muito rapidinho, assim, não tem como ficar esperando muito, porque mesmo dentro dessa faixa, ela permite você trabalhar, mas não pode ficar muito tempo. Então, e essa lanterna tem que estar a uma distância de 1 m
1,20 m da onde você está, da bancada seca, da onde você está abrindo o filme para colocar nas soluções de processamento. Então, vejam, à esquerda, de perfil, tem uma foto da lanterna de segurança. Tá? E à direita lá uma foto frontal, aonde é rosqueado esse filtro GBX2, ó, que ele é um filtro vermelho, ele é um filtro especial, veja, gente, não é pintado de vermelho, não é papel celofane, ok? Ele é um filtro, ele é caro, ele é confeccionado dentro dessa faixa vermelha alaranjada do espectro. E lá dentro tem uma lâmpada, essas pequenininhas que você coloca em geladeira, em forno de fogão, de no máximo 15 watts. Ela não precisa ser vermelha, ela pode ser branca, transparente, tá? O vermelho, quem é vermelho é o filtro GBX2. Então, é esta lanterna que é fixada a 1,20 m da bancada onde você está manipulando os filmes. A câmera escura portátil, que é a caixinha que o dentista usa nos seus consultórios, que vocês já viram nas nossas clínicas, né? Ela deve ser constituída de um material opaco, porque antigamente ela era de um acrílico vermelho, ela é proibida pela Anvisa. Hoje a gente sabe, tem que ser um material opaco à luz, e lá dentro deve ter 4 recipientes, 4 potinhos. Então tem que tomar cuidado na hora de comprar, que você não pode comprar com 3 potinhos, está errado, tem que ter 4 potes. Um você vai colocar o revelador, que é uma solução de processamento, o outro potinho vai a água, mais um outro pote com fixador e o final outro com água, porque já vocês lá na frente vão ver, professora, mas por que 2 com água? Porque o revelador tem uma função, o fixador tem outra função, tem seus componentes químicos e um não pode contaminar o outro, ok? Nós já vamos entender lá adiante. Essa caixinha, ela tem que ter manguitos laterais, por onde você entra com a tua mão para manipular o filme. E é muito importante que esta caixinha no seu consultório, ela esteja colocada em cima de uma bancada distante da luz intensa. Então, por exemplo, você não pode colocar essa tua caixinha numa bancada onde está batendo luz, tá? Que vinha da janela, do sol, nem perto de temperatura alta. Ela tem que estar em um lugar o máximo mais escondidinha, assim, longe de não pode estar bem abaixo de uma luz, então você não pode dar muita luz, porque veja, esta caixa, essa câmera escura portátil, ela não é o ideal como a nossa câmera escura, que nós temos, que é um quarto escuro, um labirinto. Vamos brincar, assim, entre aspas, ela é um quebra-galho. Então, para que o dentista possa processar rapidamente sua radiografia ali e teu diagnóstico, ela não é a ideal, então não vai ficar perfeito. Então, você tem que tentar meio que driblar isso daí. Então, vejam aqui, ó, aqui a gente tem uma câmara escura, estão vendo que ela é toda de material opaco, esse branco, não entra luz, os manguitos são esses azuis, por onde você coloca os teus braços, ali, né, a mão, para você manipular o filme. Em cima, ela tem um visor, tá? Esse visor é vermelho, ele é de um acrílico vermelho, ele não é o filtro GBX2, tá, pessoal? Porque se fosse o filtro, essa câmera escura portátil ficaria caríssima. Ela é um acrílico vermelho, então, queira ou não, entra um pouco de luz. Por isso que o processamento feito na câmera escura portátil ele não é o perfeito, ok? É um quebra-galho. E quando você entra com os seus braços aí nesse manguito, não pode entrar luz. Então, o certo é ele ter um elástico na ponta. Ó, esse está até um pouco aberto, ele teria que ter um elástico para que quando você coloque não entre luz e você manipule e vai enxergando por esse visor ali e mergulhando o filme nos recipientes, né, que tem o revelador, o fixador e a água. Outro tipo de câmara escura é um quarto escuro. Então, você pode ter um ambiente dentro do seu consultório, de uma clínica, você vai pegar um cômodo desse ambiente, ok? Geralmente preferem fazer em banheiro, ele pode ser pequeno, tem que ser a prova de luz e uma das dependências do consultório. E ele tem que ter fechadura interna, sabe? Aquela fechadura de banheiro que só tranca por dentro. Porque depois que você entrou nesse quarto escuro, você não pode, que pense você está processando e a pessoa abrir a porta. Vai entrar luz,
né? E vai velar teu filme. Então, ele tem que ser totalmente à prova de luz. Não pode ter janela, não pode ter frestrinhas né, que vai entrar luz ou pela janela, ou na lateral da porta, ou embaixo da porta. Então, você tem que vedar a porta, às vezes, com uma borracha, né? No batente da porta, embaixo, colocar. Sabe aquelas cobrinhas que a gente coloca nas frestas da porta, embaixo? Ele não pode entrar luz. Você tem que entrar nesse quarto escuro, e o nome está dizendo escuro, ele ser totalmente escuro. Quando você apagar as luzes, fica um breu, você não enxergar nada, ok? Se não, se entrar luz, vai velar o filme. E sempre você se trancar. E deve ter água corrente, porque como vocês viram lá, nós vamos ter que ter água corrente para que essa água fique circulando. Já vou mostrar adiante, e de preferência as paredes de cor escura, porque a cor escura, o preto, ele absorve a luz, né? Então ele não reflete a luz, então ajuda o quarto escuro a ficar mais escuro ainda. Existe o terceiro tipo de câmara escura, que é o labirinto. Este é o ideal para clínicas, para universidades, onde tem muito fluxo do pessoal entrando nessa câmara escura. Então, de alunos ou vários técnicos de radiologia, porque esse tipo de câmara escura, labirinto, não tem porta. Então, é entrada e saída livre. Vocês vão falar, como assim, professora? Não tem porta e não entra luz? Porque o corredor que dá acesso a essa câmara escura, ele é em formato de labirinto. Já vou mostrar a imagem lá à frente para vocês entenderem. Então, a luz externa, ela é quebrada 3 vezes. Então, não você vai e entra por esse corredor labirinto, chega lá na câmara escura e ela está totalmente escura. De lá dentro, você tem que ter a parte seca e a parte úmida. Então, vejam aqui, ó. Aqui eu tenho um desenho esquemático de uma câmara escura labirinto. Então, você entra pelo corredor, se você olhar na primeira quina, ele quebra a luz a primeira vez, depois você vira, quebra a segunda vez, depois você vai adiante, quebra a terceira vez, para daí você entrar na câmara escura. Então, isso impede que entre luz na câmara escura e você não passa por porta nenhuma. Daí você tem a parte seca, né, onde você vai manipular os filmes, abrir ali o filme, e depois a parte úmida, que tem o revelador, a água, o fixador. Né? E lá dentro, quando você apaga a luz, um breu, só vai ficar ligada quem? A lanterna de segurança. Então, vejam, o labirinto ele tem algumas características assim, ó, ele tem que ter uma boa ventilação, porque não pode ter janela. Então, você ficar lá dentro, meu Deus, professora, vai ficar muito calor? Não, porque a gente tem exaustor. Então, é obrigada você colocar um exaustor, porque ele vai renovando o ar para você e não deixa entrar luz. As paredes do labirinto devem ser de cor preta, aquele corredor que eu mostrei que quebra a luz 3 vezes. Então, é de alvenaria pintado de cor preta. Repito, o preto ele absorve a luz, não reflete. E lá dentro dessa câmara escura tem que ter 2 tipos de iluminação. A luz de segurança, que a gente já conversou lá, da lanterna com filtro GBX2, que é esse que vai ficar ligado no momento que você está processando os filmes, e a luz branca. Por que a luz branca? Porque você precisa fazer a manutenção, a limpeza, né, dessa câmara escura. Então, vai ter essa luz branca lá para você enxergar, limpar, trocar os líquidos e tal. Mas quando você estiver trabalhando, só a luz de segurança, que é a lanterna. No começo fica meio escuro até você adequar a vista. Vocês vão ter aula prática disso daí, vocês vão ver. Depois você adequa a vista, você consegue enxergar, tá? Equipamentos que devem conter na câmara escura. Mesas, né, que são bancadas para você manipular ali o filme. O que são colgaduras? Colgaduras é um grampão, já vou mostrar a imagem, que vem 14 grampinhos juntos para você processar um levantamento. Lembram que é no mínimo 14 radiografias. Você coloca as 14 ali e processa de uma vez só. Grampos individuais, né, que eu vou pedir que vocês comprem lá na Rádio 2. Um termômetro, vocês já vão entender por quê. Não é um termômetro normal, é um termômetro para aferir a temperatura do líquido, usado em aquários, que é um termômetro especial. Tem que ter um relógio alarme, aqui eu faço, quero fazer um parênteses, que não pode ter luminoso esse relógio, então dentro da câmara escura não se usa celular, não se usa relógio luminoso, entrou luz, lembrem, vai velar o filme, então tem que
ser um relógio que não tenha luz. Tem que ter bastões para você misturar lá o líquido revelador e o fixador. Você vai ter que ter suportes, que é para você pendurar as radiografias, se você não tiver uma estufa de secagem. Se tiver uma estufa de secagem, você coloca dentro da estufa e ela seca. Se não, pendura em suportes, em varais. Os tanques, né, que é onde a gente vai colocar o revelador, o fixador, a água, já vou mostrar as imagens. E negatoscópio. Lembra o que é negatoscópio? Que vem aquela luz para você enxergar a radiografia. Vejam, é lógico que você não vai ligar o negatoscópio no momento que você está processando, né? Então, depois que você já terminou todo o processamento, você pode até ligar a luz branca, a luz fria, ligar o negatoscópio para ver o resultado da imagem. Mas se alguém estiver processando no momento, não se liga o negatoscópio, ok? Quais são os tanques processadores? Então, nós vamos ter que ter 3 elementos para colocar nesse tanque. A gente tem que ter o revelador, que é uma solução de processamento, e a outra solução é o fixador, que nós chamamos tanques de inserção. E tem que ter um tanque maior com a água corrente. E esse tanque ele pode ser de material aço inoxidável, de plástico ou de vidro, não pode ser de outro material. Por quê? Para que os produtos, para que os componentes químicos do revelador, do fixador, não impregnem nesse material. Então, se for no aço inoxidável, ele não vai impregnar nem no plástico e nem no vidro. Então, vejam aqui. Aqui a gente tem um desenho no qual nós temos os 2 tanques de inserção. Vejam lá à esquerda, tanque de inserção do fixador, é onde nós vamos colocar fixador. Do outro lado, a gente tem o tanque de inserção, que é o revelador. E no meio ali, vejam lá, eu tenho tanque de água corrente. Por que corrente? Ó, ela vai entrar por baixo e vai sair por cima. Ela sempre vai estar correndo esta água. Lembram lá na câmara escura portátil, a do consultório, a caixinha? Eu falei que tinha que ter 4 recipientes, estão lembrados? Porque 2 recipientes com água. Então, você vai mergulhar primeiro no revelador, depois você põe na água para remover os produtos químicos, né, os componentes químicos do revelador, para daí você mergulhar no fixador. E daí a radiografia, o filme vai ficar impregnado por componentes químicos do fixador. Daí você coloca no último potinho para remover os componentes químicos do fixador. Se dentro da câmara escura portátil você tem só 3 potinhos, vocês vão concordar comigo que o potinho do meio com água, se só tiver um potinho de água e não tiver o quarto de água e só um, vocês lembrem que esta água vai ficar com componentes, com restos, né, de componentes químicos de quem? Do revelador. Daí você vai mergulhar no fixador. Daí você tem que fazer a lavagem final, remover os produtos químicos do fixador. Como que você volta para essa água que já está contaminada com os componentes químicos do revelador? Então você tem que ter o 4 potinho, porque o potinho é água parada que você tem no seu consultório, dentro da sua câmara escura portátil. Aqui não. Pode ser um tanque maior de água e ela, como está sempre corrente, é uma água corrente, ela vai estar sempre renovando. Então não tem necessidade de ter mais um com água. Você pode voltar para esta água, porque essa água sempre vai estar limpa. Ela não vai estar com componentes químicos nem do revelador e nem do fixador. Vejam aqui uma foto de uma câmara escura que de baixo para cima, tá? Olhem lá, tá tampadinho o revelador, daí no tanque do meio lá é a água e o último tanque lá, o terceiro, é o fixador. Lembrando que sempre devem estar, eu não estou usando se tampa revelador e fixador, para ele não oxidar, já vamos falar isso adiante. Então, eu não estou usando, eu tampo revelador e fixador. E tá lá a água que entra por baixo e sai por cima, lembram isso? Sempre renovando. Então, quando eu vou trabalhar nesse tipo de câmara escura, eu abro o registro para que essa água fique corrente dentro desse tanque e que eu possa trabalhar sempre com uma água limpa, ok? Essa câmara escura, podem ver que lá para trás ainda tem um tanque maior de água, ó. Vejo que tem até um grampinho com uma radiografia pendurada lá dentro da água. Na verdade, nem tinha necessidade de ter esse tanque maior, né? Porque se a água sempre está sendo renovada, não tem necessidade. Mas aí, devido ao fluxo, colocaram mais esse tanque, mas não haveria necessidade, pode ser só esse primeiro tanque,
que tem o revelador, a água e o fixador. Olha os acessórios da câmara escura. Veja lá, eu tenho um termômetro de imersão, que é usado no aquário, ou um grampinho individual. Aí é para você processar apenas uma radiografia, né? Que a gente usa na nossa câmara escura portátil, nas caixinhas. E esse maior, esse grampo maior aí, ó, é uma colgadura, que na mesma você tem 14 grampos, né? Então você pode de uma vez só processar 14 radiografias. É lógico que esse grampo aí, essa pulgadura, esse maior, é utilizado nos tanques que eu acabei de mostrar para vocês, que cabem 20 litros de revelador e 20 de fixador. Nenhum dentista vai ter esse tipo de tanque no seu consultório, porque não vai construir uma câmara escura labirinto em nenhum quarto. Ele vai ter a câmara escura portátil, né? Todo dentista tem a caixinha, que daí você usa o grampo individual. E um relógio, que lógico pode ser mais moderno que esse digital, mas que não tenha luz. Então, olha aqui, ó, de frente você vê ali o tanque, né, revelador, sempre do lado direito para o esquerdo. Então, primeiro vem o revelador, depois água, depois fixador. Esta é a sequência mundial. Ok? Nunca da esquerda para a direita, você começa da direita para a esquerda, né? Daí tem aquele tanque maior lá de água que não tinha necessidade, mas um outro tanque com revelador e fixador. Veja as lanternas de segurança, tem que estar a 1,20 m, tanto do tanque como da bancada C. Né? Aqui, ó, um close da bancada seca. Ó, tem outra lanterna de segurança e a bancada seca, de onde eu vou abrir o filme, né? Ali, manipular o filme para ir para os tanques. Vejo que as paredes são de azulejo, dentro da câmara escura, de um azulejo preto. No corredor não tem necessidade, pode ser alvenaria. Um outro close da bancada seca. Aqui um close, olha lá, da câmara escura de dentro para fora. Estão vendo lá a entrada do corredor, ó, do labirinto, em alvenaria preta, para você ter entrada na câmara escura. E do lado aqui tem uma estufa, aquelas enxutas que secam roupa, que pode ser usado para secar radiografias também. Né? E que tem um varalzinho que você coloca, ou ter uma estufa própria para secar radiografias. Soluções de processamento. Quando você for comprar na dental, você pode comprar pronta ou um líquido concentrado. Os dentistas para os seus consultórios, eles vão comprar ela pronta. Ela vem, se eu não me engano, é 750 ml. Você já compra o revelador pronto e o fixador pronto para você pôr no teu potinho, da tua caixinha. Okay? Líquido concentrado, quem compra são clínicas maiores, clínicas próprias de radiologia, que daí ele vai comprar concentrado, vem em galão de 5 litros, e você vai dissolver, lógico, na quantidade que o fabricante recomenda, para você colocar nos teus tanques de 20 litros. Então, líquido concentrado é utilizado assim em hospitais, em clínicas grandes, porque ninguém vai comprar ela pronta de 750 ml para encher um tanque de 20 litros, né? Então, fica mais fácil você comprar o líquido concentrado, dissolver na proporção que o fabricante manda, para daí você encher o tanque lá com 20 litros. As características dessas soluções. Então, é assim, como tudo na vida tem sua validade, revelador e fixador também vão ter. Então, cuidado na hora de comprar, né? Ver a data de validade, porque você vai usar ali 750 ml, você vai conseguir trocar umas 4 ou 5 vezes no teu potinho, né? Só que eles vão degradar, eles têm uma vida útil. Então, o que é a degradação desse revelador e desse fixador? É a deterioração que as soluções de processamento sofrem, elas vão sofrer degradação, essa deterioração. Por quê? Pela oxidação. Não tem muito o que você fazer, porque é a oxidação do ar. Ela vai ter ar, né? Vai vir o oxigênio do ar e ela vai oxidar. Por isso que eu falei que os tanques devem ser sempre tampados. E esses potinhos, eles ficam tampados também dentro da câmara escura, mas vai chegar uma hora que eles vão oxidar pelo oxigênio do ar. Luzes de segurança, então tem que cuidar. Por isso, o revelador e fixador nos nossos consultórios, na caixinha, ele vai degradar mais rápido, porque ele não está no ambiente correto, com a lanterna de segurança correta, né? Ali eu falei para vocês, é um acrílico mais grosso, então ele vai
infelizmente, terminar degradando mais rápido. Depende também do tempo de preparo, porque tem dentista que fala assim, puxa, não, eu não sei o que está acontecendo com as minhas radiografias, elas estão ficando foscas, ou estão ficando feias, manchadas. Daí a primeira coisa que eu pergunto, eu não sei se é meu aparelho de raio-x. Coitado, o aparelho não tem nada a ver com isso. O problema está onde? Provavelmente no revelador, no fixador, que faz tempo que esse dentista não troca. Daí eu pergunto, quanto tempo faz que você não toca teu revelador e teu fixador? Daí eles, hã? Eu falei, olha, amigo, tem que trocar teu revelador e fixador, porque eles devem estar degradados, os coitados já não estão tendo mais a função que eles têm que terem, né? Degradou devido ao tempo de preparo. E, lógico, devido à quantidade de filmes processados, eles entram em exaustão. Por exemplo, qual especialidade que o dentista mais vai radiografar? Na endodontia. Então, é lógico que um profissional endodontista ele vai ter que trocar o revelador e o fixador dele mais vezes do que outras especialidades que não utilizam tanto. Então, isso daí é um pouquinho de bom senso, né? Porque não tem um apito, o revelador não vai dizer, ei, eu preciso ser trocado, o fixador também não. Então, você tem que usar um pouco de bom senso. Então, como a gente vai saber que ele vai degradar? Porque vai variar muito, varia da temperatura também. Quanto mais calor tiver, ele vai degradar mais rápido também, de quanto tempo que você trocou, se você usou muito aquele mês ou não. Isso vai variar. Então, me perguntam de quanto em quanto tempo. Eu vou falar variável, depende de quanto você usa. Mas agora eu vou dar uma dica. Como que nós vamos saber? Quando vocês comprarem um revelador ou fixador, ele tem que vir incolor, ok? Ou levemente amarelado, bem amarelado assim, transparente quase. Então, quando vocês colocarem no potinho, já percebam se eles estão nessa cor. Se não tiver, vão na Dental e troca, você já comprou ele degradado e às vezes ele está dentro do prazo de validade. Pode ter acontecido alguma coisa com aquele lote. Então, não usem, quando vocês colocarem ele no potinho, vejam se ele está transparente ou levemente amarelado. Se não tiver, não usem, ele já está degradado, vai lá e troca. Então, tá, vamos dizer que vocês colocaram, estava tudo ok, estava levemente amareladinho ou transparente, vocês começaram a usar. Qual a dica que eu dou? Eles vão mudar de cor. O revelador e o fixador, vejam lá, eles são incolores ou levemente amarelados, novos. Você começa a usar, eles vão degradar. O revelador de incolor vai passar a ficar marrom escuro. E o fixador de incolor vai ficar branco leitoso. Então, com o passar do tempo, a gente brinca, vai ficar um café com leite. Daí, como você quer que o revelador esteja revelando e o fixador fixando, se eles degradaram, porque eles mudaram de cor. Então, o que você tem que fazer? Descartar essa solução, lavar o pote, secar bem, para daí colocar o novo. Vejam, gente, se vocês não lavam o potinho, as paredes estão ali com os produtos químicos das soluções que já degradaram e você vai contaminar a nova. Então, sempre tem que lavar, secar, para daí colocar o novo. Okay? E aonde descartar? Cuidado, não joguem na pia, na rede de esgoto. Isso é proibido. Tanto que a Anvisa, quando for visitar o consultório de vocês, a primeira coisa que ela vai perguntar, doutor, onde você descarta revelador fixador? Se você falar que joga na pia, você vai levar uma bela de uma multa. Não pode. Então, o que vocês fazem? Pega uma garrafa PET de refrigerante, obviamente vazia, e vocês vão colocando ali. E identifique revelador e fixador e vão colocando ali dentro. Quando a garrafa estiver cheia, que vai demorar para você encher 2 litros, uma garrafa PET. Quando ela estiver cheia, existem órgãos próprios, tá, da vigilância sanitária que passam a pegar isso no seu consultório. Você tem que ter um contrato com essas empresas e elas passam no seu consultório e recolhe, lógico, você vai pagar uma taxa, mas você recolhe e guarda, tá? Esse comprovante para mostrar para a vigilância sanitária que você tem esse contrato com essa empresa que passa no seu consultório retirar tal revelador, o fixador degradado. Então vai demorar para isso acontecer até você encher os 2 litros, ok? Mas não pode jogar no esgoto. Sequência do processamento. Então, isso é mundialmente conhecido. Você vai abrir o filme, vai colocar no grampo e o primeiro líquido que você vai mergulhar é o revelador. Tirando do revelador, você vai mergulhar no banho interruptor, que é a água.
o segundo pote. Tirando da água, você vai para o terceiro pote, que é o fixador. Depois do fixador, você coloca na lavagem final, que é o quarto potinho, lavagem final. Depois da lavagem final, você vai secar e vai montar nas cartelas para interpretar. Esta é a sequência correta do nosso processamento radiográfico. Lógico, cada líquido desse tem um tempo certo para que ele fique. Isso é importante lembrar. Cuidado no revelador. Muito dentista faz o quê? É muito apressado, daí a gente brinca, quem corre muito come frio, né? O apressado, você tem que seguir o protocolo. Se ele manda você deixar X tempo no revelador, você tem que obedecer e deixar X tempo. Daí o que o dentista faz? Coloca dentro do revelador e fica agitando assim a radiografia. Tá? Agitando com agitação constante da radiografia no líquido revelador. Daí fica lá. Eu até brinco, fica com aquele comichão na mão lá. Ele acha que fazendo isso, ele vai revelar mais rápido. Cuidado, não vai acontecer isso. Vai acontecer uma subrevelação e uma superrevelação. Devido você estar agitando lá dentro do revelador, o que vai acontecer? Regiões da radiografia vão ficar menos reveladas e outras vão ficar mais reveladas. Você altera a imagem. Não pode fazer isso, pessoal. É colocar o grampinho dentro do pote do revelador e tira a tua mão, deixa ele ficar lá o tempo que ele tiver que ficar. Não é para ficar agitando o filme dentro do revelador. Você vai alterar a imagem, ok? Vamos falar um pouquinho do revelador agora. O revelador, ele é diferente do fixador. Ele tem um pH alcalino entre 10 e 12, porque o pH do fixador, ele é ácido. Então, qual é a função do revelador? Ele reduz os cristais de prata que foram sensibilizados pelo raio-x à prata metálica. Como assim, professora? Estão lembrados do filme que tem uma emulsão, que é uma gelatina impregnada por cristais de prata? Quando você expõe esse filme ao raio-x, tem cristais de pratas que vão ser sensibilizados pelo raio-x e outros que não são sensibilizados. Os que são sensibilizados é que vão nos mostrar a imagem. Então, o que o revelador faz? Ele pega esses cristais que foram sensibilizados e reduzem a prata metálica. Então, quando eles reduzem ele a prata metálica, ele converte a imagem invisível em imagem visível. Então, são esses cristais sensibilizados que vão nos mostrar a imagem. Então, o revelador é importantíssimo, porque ele pega esses cristais e reduzem a prata. E quando eles reduzem a prata metálica, eles vão converter a imagem que era invisível para a gente em imagem visível. Então, vejam aqui, o revelador tem vários componentes. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção e vocês precisam, eu vou cobrar isso depois. Ok? Saber a função de cada componente desse aí. Então, vamos lá. O Elon, o metol e o hidroquinona. Se usa mais Elon do que metol. Então, vamos falar do Elon e do hidroquinona. São agentes redutores. Então, são agentes químicos que estão na composição do revelador e são redutores, porque eles, o Elon e o hidroquinona, que são responsáveis por pegar os cristais de prata sensibilizados pelos raios-x e converter em prata e reduzir em prata metálica. Eles que nos mostram a imagem. Então, o Elon é responsável pelo detalhe e a hidroquinona é responsável pelo contraste da imagem. Okay? O carbonato de cálcio é um outro componente químico que é o agente acelerador e alcalinizante. Ele mantém o pH alcalino do revelador e ele acelera a ação do Elon e do hidroquinona, para não demorar tanto no revelador. Então, ele ajuda, ele acelera a ação dos redutores. O sulfito de sódio é o único componente que está presente tanto no revelador como no fixador. Vocês vão ver que ele está no revelador e no fixador, que ele é o agente antioxidante. Lembra que eu falei que o revelador e o fixador, eles oxidam com o oxigênio do ar. Então, o sulfito de sódio é o agente antioxidante, ajuda a não ocorrer essa oxidação tão rápido. O brometo de potássio ele é o agente restringente, ou seja, ele faz com que o Elon e o hidroquinona só reduzam os cristais que foram sensibilizados, ou, entre aspas, eles protegem os cristais de prata que não foram
sensibilizados pelo raio-x. Não deixa que o Elon e o hidroquinona atuem nos que não foram sensibilizados. E nós temos a água destilada, que é o veículo para todos esses componentes químicos. Veja, a gente não sabe a proporção de cada componente líquido, isso aí é segredo do fabricante. A gente só sabe que a água é o veículo e tem esses componentes químicos. Depois que você tirou do revelador, você vai mergulhar na água. Por que mergulha na água? Não pode passar do revelador para o fixador direto, ok, gente? Tem que mergulhar na água. Para quê? Neutralizar o revelador, neutralizar o pH alcalino do revelador. Então, você vai colocar em água corrente 20 segundos. Ai, ótimo, água corrente é o ideal. Mas, professora, na nossa caixinha não é água corrente, né? É água parada, infelizmente. Mas você também vai ter que deixar 20 segundos na água do potinho na água corrente. 20 segundos, você conta até 20. O fixador, diferente do revelador, ele tem um pH ácido entre 4 e 5. Então, qual a função do fixador? Lembra os cristais de prata que não foram sensibilizados? Porque lá no revelador, o Elon e hidroquinona agiam nos cristais de prata sensibilizados pelo raio-x. E tinha os cristais de prata que não foram sensibilizados. Então, esses cristais, eles precisam sair da imagem. Então, qual a função do fixador? Dissolver os sais de prata não sensibilizados pelo raio-x, para que eles saiam da radiografia. Ok? E, como o próprio nome diz, fixador, endurecer a gelatina. Então, é a função do fixador. Ele fixa, ele endurece a gelatina e retira da imagem os cristais que não foram sensibilizados pelo raio-x. O tempo que deve ficar no fixador. Vocês podem estar perguntando, mas professora, você falou do tempo que a gente tem que ficar no banho interruptor, na água, que eram 20 segundos. Do revelador, você não falou nada até agora. Realmente, eu não falei o tempo que tem que ficar no revelador, porque vai mudar de um método para o outro. Do banho interruptor, que é a água, sempre pensem no seguinte, guardem isso. 20 segundos, eu conto mentalmente 20 segundos. No fixador, independente do método que você for usar, ele vai ficar quanto tempo no fixador? Se vocês procurarem na literatura, vai estar escrito assim, tempo de permanência do fixador é o dobro do clareamento. E daí, professor, quer dizer isso? Primeiro tem que saber o que é clareamento. E daí contar o dobro disso. Então, o clareamento é assim, quando você mergulha o filme no fixador, ele leva um tempo para que ele clareie. Daí, se você olhar, você vai imaginar assim, meu Deus, sumiu a imagem, clareou toda a imagem, ficou esbranquiçada, sumiu a imagem. Daí, se levou, por exemplo, 3 minutos, 4 minutos para ela clarear, você deixa o dobro, que seria 6 ou 8. Vocês concordam comigo que isso é muito subjetivo? Porque às vezes não vai ser bem na hora que você vai levantar para olhar ali contra o visor na tua caixinha, se ele clareou em 1 minuto, em 2 minutos, em 3 minutos, em 4 minutos, é muito subjetivo, né? E a literatura manda deixar o dobro. Então, quer dizer, isso não vai ter uma padronização. Então, eu digo a vocês, isso não está na literatura, que o tempo máximo que vocês devem deixar no fixador são 10 minutos, nem menos e nem mais. 10 minutos, tenho certeza que a radiografia de vocês vai estar fixada, ok? Então, assim, se vocês estão com um paciente na cadeira, né, atendendo no consultório de vocês ou nas clínicas aí na universidade, professora, eu vou ter que esperar esses 10 minutos para daí tirar a radiografia da caixinha, para daí interpretar, mostrar para o professor, ou o paciente está lá na cadeira, daí eu vou dizer para vocês, não. Então vejam a dica. Vocês vão deixar pelo menos 1 minuto. Menos de 1 minuto não pode, ok? Senão vai velar. Então, quando você tira do banho interruptor da água, que você deixou 20 segundos e coloca no fixador, mergulhada, você tem que deixar no mínimo 1 minuto. Não levante antes disso, porque tem gente que vai lá, dá uma chacoalhada de segundos e levanta. Tirou da caixinha, velou.
a imagem. Você tem que deixar no mínimo 1 minuto. Daí coloca no último potinho, que é o quarto de água, dá uma chacoalhada e vai interpretar. Vai mostrar para o professor, se você tiver no seu consultório, você vai interpretar, e daí você volta para a caixinha. Se o tempo máximo é 10 minutos e você já tinha deixado 1 minuto, você conta e deixa mais 9 minutos, completando a fixação total, né, de quanto tempo? 10 minutos, ok? Por favor, não tirem antes de 1 minuto, senão ela vai velar. Então, guarde que tem que ser 1 minuto para observação, para interpretação, e depois eu volto e completo para dar os 10 minutos. Como revelador, o fixador também tem componentes químicos. Então, vamos lá. Tem o hipossulfito de sódio. Ele é o solvente da prata. Então, ele que vai remover, dissolver os cristais de pratas que não foram sensibilizados pelos raios-x. O sulfito de sódio, olha ele aqui, foi o que eu falei, é o único componente químico que está presente no revelador e no fixador. Ele é um agente antioxidante, ajuda no revelador e no fixador não oxidar tão rapidamente. Ácido acético. Ele é o acidificante, então ele neutraliza a ação alcalina do revelador. Lembra, o revelador é alcalino. Então você mergulha na água no banho interruptor 20 segundos para remover, e quando você coloca no fixador, o ácido acético ajuda ainda a neutralizar a ação alcalina do revelador. Ele deixa o pH do fixador ácido. E o alumínio de potássio ou de cromo, que ultimamente é utilizado mais o de potássio, ele é um endurecedor. Ele que vai endurecer a gelatina, vai fixar a imagem para a gente. Okay? E a água destilada, que é o veículo. Repito, como falei no revelador, não sabemos a concentração de cada componente, isso é segredo do fabricante. Nós sabemos que todos esses componentes estão dissolvidos na água destilada, que é o veículo. E no final, a lavagem final. Então, vou repetir: foi colocado no revelador, depois na água, que é o banho interruptor, depois no fixador e o final, a lavagem final. Lembra? Se tiver na caixinha, tem que ser o quarto potinho com água. Qual é a ação da lavagem final? Remover do filme quem? Os componentes químicos do fixador. E o tempo, preste atenção, não são 20 segundos, 20 minutos. Minutos. Tem que lavar e não tem dentista nenhum que faz isso. Se você não lava os 20 minutos, o que aconteceu? Você não removeu os componentes químicos do fixador. Não vai manchar essa radiografia de imediato, só que a radiografia é um documento que pertence ao paciente, que você tem que guardar no protocolo dele, junto da ficha dele, e que quando ele pedir, você tem que dar para ele. E como você vai dar uma radiografia manchada? Porque vai manchar, então tem que lavar 20 minutos, ok? Isso é protocolo. Depois que lavou, você agita a colgadura e coloca para secar. Secagem natural, não é para usar ar comprimido da seringa tríplice de vocês, ok? Nem colocar guardanapo para secar. Lembrem que ali tem uma gelatina, o filme tá molhado ainda. Então, nem colocar a tua digital, o teu dedo em cima que vai marcar a tua digital. Você tem que chacoalhar, tirar o excesso de água, pendurar e deixar secar naturalmente no seu consultório. Porque o dentista não vai ter estufa, não é uma clínica de radiologia. Então, ele deixa secar naturalmente, para depois ele colocar na cartela para interpretar. Então, tá aqui, ó, a secagem é após a lavagem final, agita as colgaduras, ou coloque estufa, ou se não, deixa secar naturalmente e monta nas cartelas, ok? Métodos de processamento. Então, como nós vamos processar? Existem 2 métodos. O automático, no qual é uma maravilha, toda a máquina vai fazer para a gente o equipamento, a gente só tem que colocar, abrir a embalagem, colocar o filme lá, ela faz tudo sozinha. E o manual, o próprio nome está dizendo, é com a nossa mão, a gente que vai mergulhando. Existem 2 tipos de manual, o inspecional e o tempo-temperatura. Ambos são utilizados. Então, vejam lá.
Vamos falar primeiro do automático, que é chamada processadora automática. Nós temos essa processadora na nossa câmara escura da universidade. Então, quem já foi na prática e lavou lá as mãos na câmara escura, viram ela, o equipamento lá do lado, que é a processadora automática, ela faz tudo sozinha. Grande vantagem, rapidez de 2 a 7 minutos. Você coloca o filme de um lado da bandeja, ele sai do outro pronto, seco, passou pelo revelador, água, fixador e saiu seco do outro lado. Grande vantagem é a uniformidade de resultados. Você sempre vai ter radiografias com padrão, na mesma densidade, não é que um dia vai estar mais escura. Lembra do que a gente conversou no filme de densidade? Radiografia escura, radiografia clara. No processamento automático, você tem uniformidade dos resultados. Elas sempre vão sair na mesma densidade, o contraste vai ficar bem legal. Você precisa de um pequeno espaço, é outra vantagem, não precisa ter uma câmara escura muito grande. Lógico que essa câmara escura tem que ter ligada à água, né? Porque tem que ter água dentro dessa câmara escura, dessa processadora automática, revelador, fixador. E a temperatura do químico, por que que ela processa tudo tão rápido assim? Porque a temperatura do químico é elevada, é em torno de 35 graus. Por isso que o revelador, fixador, a água, tudo está quente lá dentro. Então, ela revela muito rápido. Não pode estar acima de 35, senão vela. Mas você não queima a mão. Você vai colocar a mão sobre ela, vai estar morninha, você não queima a mão, mas a gente sabe que a temperatura lá é bem alta. E ela já vai sair seca do outro lado. Tá? Então, aqui eu tenho um desenho esquemático da processadora, você coloca na bandeja. O único trabalho que você tem, óbvio que essa processadora tem que estar dentro da câmara escura, toda a luz branca apagada, só a lanterna de segurança. Vocês na aula prática vão ter aula sobre isso daí, que você coloca o filme de um lado. Então, por que que tem que estar com a lanterna de segurança? Porque você vai abrir a embalagem do filme e quando você abre, pode ver lá. Então, você tem que estar dentro de uma câmera escura, né? Essa processadora. Então, o teu trabalho é abrir e colocar na bandeja. Depois que você colocou, ok? Você aperta o botão, ela passa por todos os líquidos aí dentro, você não consegue enxergar, porque ela é tampada, mas tem roldanas aí dentro que ela passa o filme pelas roldanas e o filme sai seco, pronto do outro lado. A gente já tem a radiografia, né? Processada, bem legal, ela vai em torno de 2 a 7 minutos, dependendo da quantidade e qual filme que você está processando. Agora vamos falar do processamento manual inspecional. Eu gostaria muita atenção, porque é este processamento que vocês usam na caixinha, que os dentistas usam no seu consultório, que vocês vão usar nas clínicas lá em cima. Então, vejam, por que inspecional? Porque olhômetro é o ideal? Não é. De todos os métodos de processamento, ele não é, ele é o menos ideal, digamos assim, porque é um quebra-galho. Como eu já falei, a caixinha é um quebra-galho, que é a câmera escura portátil, ele também, mas é o que o dentista tem no seu consultório. Então, a gente tem que seguir um certo protocolo para tentar deixar na melhor qualidade possível a nossa imagem. Então, aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque eu vou começar a falar de tempo que vai ficar no revelador. Então, aqui no método inspecional, você vai colocar teus braços, tua mão nos banguitos, né? Vai olhar por aquele visor em cima da caixinha, você vai desembalar, vai abrir o filme, colocar no grampinho e vai mergulhar no revelador. Lembrem, não é para agitar. Mergulha, tira a mão, pode ficar com a mão lá dentro do manguito. Eu digo, tira a mão do grampo, pare de agitar. Daí você nem tira a mão do manguito, fique lá para não entrar luz. Tá? Daí você vai colocar o filme no revelador e de tempos em tempos você vai examinar o aparecimento da imagem contra a luz de segurança naquele visor. Então você mergulha, deixa lá, não tire menos de um minuto, porque ele não vai revelar em menos de um minuto. Deixa um minuto lá, um minuto passa rápido, você levanta ele com cuidado, olha no visor e vai ver se está começando a aparecer a imagem. Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção. Lógico que quem vai aparecer, pensem junto comigo. Coroa ou raiz? Quem vocês acham que vai aparecer primeiro a imagem? Vai evidenciar primeiro coroa ou vai evidenciar primeiro raiz?
A gente tem que pensar que a raiz está dentro do osso. Até você conseguir visualizar a raiz, vai demorar um pouquinho mais, concorda? A coroa, ela já vai ficar mais visível, porque ela não está dentro do osso. E aí que os dentistas erram, porque quando eles levantam e já começam a enxergar a coroa, eles acham que já está revelado. Tira do revelador e põe na água. E aí que está o erro. Tem que verificar a raiz, ou melhor, eu gostaria que vocês anotassem, guardassem isso, que eu tenho que verificar o ápice radicular, a ponta da raiz. Não só a raiz. Enquanto eu não verificar o ápice da raiz, eu não posso tirar essa radiografia do revelador. Professora, quanto tempo vai ficar? Não sei, depende de várias variáveis. Por exemplo, depende no dia que tiver mais calor, ele vai revelar mais rápido. Vocês já vão entender isso no outro método. No dia, vai depender se o revelador está mais novo ou ele já está entrando em exaustão, vocês vão concordar comigo, se o revelador foi trocado aquele dia, ele vai tender a revelar mais rápido. Agora, se já é um revelador que já está entrando em exaustão, em degradação, ele demora mais tempo para revelar. Então, vai depender de todas essas variáveis. Então, o que eu quero que vocês guardem é isso daí. Coloca lá e não tire menos de 1 minuto. Depois de 1 minuto, devagarinho vão levantando, vão olhando contra o visor e vendo o aparecimento do ápice radicular. Vantagens desse processamento manual, isso está na literatura, de novo eu vou repetir o que eu falei na aula de filmes, que aqui está assim, lembram da latitude lá do filme? Que se eu errar no tempo de exposição na tabela dá mais radiação ou menos radiação, eu posso compensar no revelador. Então, a vantagem aqui é aumentar ou diminuir a densidade em caso de erro no tempo de exposição. Então, você errou lá no tempo de exposição, inaceitável, não tem como errar, é só olhar a tabela. Por que errar? Eu não posso dar radiação a mais nem a menos no meu paciente. Então, vamos que eu errei lá, eu quero consertar aqui no revelador. Então, se eu usei mais tempo de exposição lá, eu já sei que eu errei, eu venho aqui no revelador e ao invés de eu deixar mais tempo, eu deixo menos tempo, ou vice-versa. Se eu usei pouco tempo de exposição, puxa, eu tinha que ter usado 0,8, eu usei 0,4. É lógico que essa radiografia vai ficar clara de baixa densidade, se usou pouca exposição, né, tempo de exposição. Daí o que você vai fazer? Vai deixar mais um revelador. Daí na hora que aparecer o ápice, você deixa um pouco mais para escurecer. Então, veja, eu não acho muito vantagem isso, porque eu acho que isso daí, eu não concordo com a latitude, que é essa propriedade do filme, você tem que acertar o tempo de exposição, como se você acerta o tempo de exposição, no revelador você vai deixar até o ápice aparecer, né? Mas, como isso está na literatura, como uma vantagem desse método, que você pode aumentar ou diminuir a densidade em caso de erro de exposição. O que ele quer dizer isso? Você pode deixar mais tempo no revelador ou menos tempo, se você sabe que você errou lá no tempo de exposição. Mas, pessoal, não é para errar, ok? Desvantagens. Essa eu concordo plenamente. Qual a desvantagem desse processamento manual inspecional? Esse olhômetro, que a inspeção é olhômetro, né? Que aqui é muito subjetivo. Tem gente que vai achar que viu o ápice antes, outros que viu depois, ou ele não levantou bem na hora que apareceu o ápice, então é muito subjetivo. Então, eu concordo com essa desvantagem, falta de padronização. O que é isso? As radiografias sempre vão ter densidades diferentes. Lembra o que é a densidade? Vai estar mais escura, vai estar mais clara, tem dia que vai estar ideal. Você não vai ter padrão como você tem no processamento automático, na máquina lá, na processadora automática, que faz tudo para você. Aqui, infelizmente, você vai ter falta de padronização mesmo. Vou repetir, isso aqui é um quebra-galho para você no consultório. Então, vocês concordam que se eu estiver usando um bom aparelho, se eu respeitar o tempo de exposição, todo o protocolo lá da técnica, e aqui eu tá com o revelador novo, né, limpinho, que eu não tenha pressa, que eu examine o ápice aparecer, eu vou ter uma radiografia que serve para diagnóstico, mas é só seguir o padrão. Ok? Então, no revelador, nesse método aqui, vamos dar uma revisada. No revelador, eu deixei quanto tempo até o ápice radicular aparecer. Então, é tempo variável, vai depender. Quanto tempo depois que eu deixo na água, no banho interruptor? Para todos os métodos, 20 segundos. Eu conto mentalmente. Depois que eu mergulhei na água e deixei 20 segundos,
Qual é o meu terceiro pote? O fixador. Quanto tempo devo deixar no fixador? 10 minutos. Mas, professora, se eu quiser observar, eu tenho que deixar no mínimo 1 minuto. Não tire antes de 1 minuto, ok? Observa, faz o que tem que fazer, depois volta para o fixador e deixa completar os 10 minutos. Tirei do fixador, eu coloco no meu quarto pote. O meu quarto pote também de água, que é a lavagem final. Quanto tempo eu deixo na lavagem final? Qualquer método, 20 minutos. 20 minutos, eu tenho que contar no relógio. Depois que eu tirei da água, vou dar uma outra dica. O ideal seria o que? Água corrente, lembram? O certo é água corrente, mas os nossos potinhos, a água está parada. Então, seria 20 minutos em água corrente. O que você faz? Depois que tirou do potinho em 20 minutos, vai para baixo da torneira, deixa cair aquele jato forte de água, porque ninguém vai deixar uma água aberta numa torneira 20 minutos. Então, você vai deixar aquele jato forte de água descer, agita bem a colgadura, o grampo e coloca para secar naturalmente. Ok? Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, as radiografias de vocês nos seus consultórios vão ficar maravilhosas. Mas tem que seguir este protocolo. Processamento manual, tempo, temperatura. Então, vamos lá. Se você não tem a tua processadora automática, antes, quando a Tuiuti não tinha processadora automática, e nós tínhamos aqueles tanques que eu mostrei para vocês nas fotos, a gente usava o processamento manual, tempo, temperatura. Como que a gente fazia? A nossa técnica chegava, a primeira coisa que ela fazia, ligava lá o registro do tanque, né, para a água ficar corrente, e pegava o termômetro de imersão, mergulhava no revelador para aferir a temperatura do revelador. Vejam, gente, não é para aferir a temperatura do ambiente, é para aferir a temperatura do líquido, do revelador. Então, ela lá ia anotava e colocava na porta. A temperatura do revelador hoje, por exemplo, estava em 20 graus. A temperatura do líquido. Então, está escrito lá, a temperatura das soluções deve ser aferida por um termômetro, principalmente o revelador. Então, ela colocava hoje 20 graus. Daí a gente tem uma tabela, não foi a gente que inventou, é a tabela do fabricante das soluções de processamento. E a gente seguia a tabela. Se está 20 graus, hoje o líquido, quanto tempo a gente tem que deixar esse filme mergulhado no revelador? Ok? A vantagem era a padronização. Então, a gente ficou anos na universidade, Tuiuti, utilizando esse método tempo-temperatura. A gente aferia a solução e seguia a tabela. Então, deixava mergulhado lá naquele tanque, no revelador, o tempo que a tabela mandava. Então, tá aqui a tabela. Tabela, tempo, temperatura. Por exemplo, ó, vejam lá a temperatura de 20 graus que eu coloquei o ideal. Bom seria se o líquido sempre tivesse 20 graus. Quantos minutos manda deixar no revelador? 5 minutos. E daí eu não estou inventando, eu estou seguindo a tabela do fabricante, deixava 20 minutos. Vejam que essa tabela ela é inversamente proporcional à temperatura e o tempo que você deixa revelando. Vejam lá, quanto mais frio tiver o ambiente, vocês vão concordar comigo que o líquido também vai estar mais frio. Então, no dia que tiver mais frio e que a temperatura for 16 graus, a temperatura do líquido, manda deixar 8 minutos. No dia que já esquentar mais um pouquinho, tiver 18, manda deixar 6 minutos, 20, manda deixar 5 minutos. Vocês estão vendo que ela é inversamente proporcional? Vejam lá, se a temperatura do líquido tiver 30 graus, que isso nunca vai acontecer aqui em Curitiba, né? Você deixa só 1 minuto. Então, é uma tabela, só peguei um close de uma parte da tabela, que tem de várias temperaturas, e você vai seguindo essa tabela. Então, aferia lá a temperatura e você seguia a tabela. Essa é o manual tempo-temperatura. Então, deixava, vamos revisar. Então, nesse método tempo-temperatura, quanto tempo você deixa no revelador? O tempo que a tabela mandar. Você afere a temperatura do líquido, vai lá na tabela, ninguém precisava decorar essa tabela, era só olhar e deixar o tempo que a tabela mandava, ok? No revelador. No banho interruptor, na água, 20 segundos, não mudou nada. No fixador, quanto tempo? 10 minutos. E na água final? 20 minutos. Aqui era o ideal, porque era no tanque, a água estava corrente, então muito melhor do que nas nossas caixinhas, lembram disso?
porque a água aqui é corrente. Então, vocês entenderam? Eu estou repetindo várias vezes para vocês não esquecerem. Eu vou cobrar isso. Isso aí não é para decorar, é para entender, para que vocês possam ter qualidade na radiografia de vocês. Então, se eu estou no meu consultório e estou na caixinha, o inspecional vai ser quanto tempo? Vai variar. Eu tenho que levantar e ver a radiografia e aparecer o quê? O ápice radicular. Daí você tira e põe no banho interruptor. Ok? Na água. Se eu estou usando a tabela tempo-temperatura, é só seguir a tabela. Vou aferir a temperatura do revelador e vou lá na tabela e vou ver quanto tempo eu tenho que deixar no revelador. Simples assim. Vocês viram que nos dois métodos não muda o tempo, só muda o tempo do revelador. Não muda o tempo do banho interruptor, do fixador e da lavagem final. Continua sendo o mesmo, só muda do revelador, dependendo do método que eu usar manual. Se é o método inspecional, o olhômetro, ou é esse da tabela tempo-temperatura, ok? Repetindo que vocês vão usar no consultório de vocês o método inspecional. Aqui terminamos a nossa aula de processamento radiográfico. Eu desejo um bom estudo para vocês, vamos ficar firmes aí, se cuidando em casa, ok, pessoal? Até a próxima aula, bom estudo. Um beijo para vocês.